Olá, esse é o Conjuntura Política e essa é a nossa análise do ano de 2020. O ano de 2020 foi marcado principalmente pela Covid-19, pela pandemia. Mas no Brasil a gente teve um governo de caráter populista, cujo presidente fala uma bobagem um dia e outra em outro dia. Num dia diz uma coisa, no outro dia se contradiz, que puxa uma pauta de costumes conservador contra alguns setores da sociedade, prometendo armar a população e assim por diante. Mas ele tem uma pauta principalmente neoliberal, que não é só do governo, é da mídia empresarial, é da elite do Brasil e é da maioria do Congresso, que é uma pauta que vem desde o governo Temer, com a reforma trabalhista, com a emenda constitucional 95, que estabeleceu um teto de gastos, e depois com a reforma previdenciária, que prejudicou trabalhadores e trabalhadoras do setor privado, porque para alguns setores, como os militares, a reforma previdenciária representou, inclusive, ganhos salariais. Essa pauta, defendida principalmente pelo ministro Paulo Guedes, que só fala em privatização, em diminuir direitos das pessoas e dos trabalhadores e trabalhadoras e diminuir os serviços públicos. Essa pauta, em 2020, teve um certo freio, promovido pela pandemia, que foi a necessidade da implantação do auxílio emergencial, que se fez necessário seja para as pessoas poderem sobreviver, seja para a economia dos pequenos e micronegócios, das pequenas cidades e das periferias poderem sobreviver. Esse auxílio emergencial, que foi aventado inicialmente pelo governo para ser de R$200, todo mundo lembra disso, por pressão da oposição, pelo debate no Congresso, foi levado para R$600, mas por 3 meses se estendeu para mais 2 meses e depois mais 4 meses de R$300. O debate agora é que esse auxílio emergencial vai acabar essa semana e não acabou a crise econômica e não acabou a pandemia. Portanto, o auxílio emergencial precisa continuar, seja porque as pessoas precisam disso, as famílias precisam disso, mas a economia precisa que o auxílio emergencial se mantenha. Além disso, esse ano nós tivemos as eleições municipais no Brasil, que não mexeram muito na correlação de forças entre os projetos políticos que disputam a cena nacional. A esquerda e os setores progressistas não avançaram. Os setores fisiológicos continuaram onde sempre tiveram, em maioria, seja no Congresso, como estão, seja nos governos municipais. Só que as pessoas mudaram do MDB e do PSDB, principalmente para o DEM, para o PP e para o PSD. A direita conservadora avançou um pouco, mas isso não mexeu tanto na correlação de forças, inclusive porque os candidatos que o Bolsonaro pessoalmente aprovou foram, em geral, derrotados. Também houve esse ano a eleição nos Estados Unidos, que representou uma mudança importante. A derrota do Trump e a vitória do Biden pode significar uma preocupação maior dos Estados Unidos com a pauta ambiental, com a pauta climática. Mas, por outro lado, é importante lembrar que o Trump venceu em 25 estados dos 50 estados americanos. Trump teve 47% dos votos, tem a segunda maior votação da história dos Estados Unidos. Portanto, continua vivo esse setor populista, que tem representação também em outros países. Agora, para 2021, tem a disputa da vacina, que o Brasil não se preparou. Muitos países já estão vacinando com vacina A, B ou C. E no Brasil a gente não sabe nem qual vacina, nem quando e nem como ela será aplicada. Mas tem uma expectativa de que nós tenhamos a vacina no ano que vem. O governo federal batendo cabeça, um dia diz uma coisa, outro dia diz outra, e o governo de São Paulo, cujo governador se associa, tenta associar o seu nome a uma das vacinas que pode ser apresentada no Brasil e, ao mesmo tempo, vai passar um período de descanso em Miami, que pegou tão mal que ele resolveu voltar.
Portanto, continua a briga, a luta, a guerra das vacinas. Mas o que o povo precisa é ser vacinado, é a manutenção do auxílio emergencial para que em 2021 talvez a gente tenha uma retomada da economia. Com os novos governos municipais assumindo, e vamos ver se a gente consegue melhorar o cenário nacional. Se você acha que essa análise ajudou, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receber as notificações.